Boa noite, como estão vocês? Tudo bem? Estamos aqui nos encontrando, marcamos horário, marcamos especialmente nossas almas com boa vontade, muito longe de qualquer pretensão de virtude, muito menos de perfeição. Estamos aqui nos colocando a caminho. Uma caminhada começa pelo primeiro passo, e o primeiro passo de qualquer caminhada espiritual é a boa vontade. Sem boa vontade, claro, qualquer ação é impossível. A ação, ela exige uma quebra da inércia, uma ruptura com a tendência na acomodação. Não são os acomodados, mas os incomodados é que se mudam. Esse dito popular, essa frase, os incomodados é que se mudam, ela é perfeita para nós analisarmos a ação da vida, a ação da dor, a ação da doença, a ação dos inimigos, imprescindível em nossas vidas. Não é? Maravilha! Vamos então fazer o estudo de hoje sobre o capítulo 56, colheita necessária. O versículo 43 do capítulo 19 de Lucas diz assim: porque dias virão sobre ti, diz Jesus a Jerusalém, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados. É Jesus contemplando a grande capital, a grande metrópole dos tempos antigos, Jerusalém, e fazendo essa análise essa reflexão sobre a história de Jerusalém, numa reflexão que ajuda a todos nós. Jesus lamenta a história de Jerusalém e dos judeus, de louvar os profetas, mas apenas quando eles passaram, quando eles já não ameaçam, quando eles já não trazem a força da mudança que todo profeta precisa trazer. Enquanto ele vive, enquanto ele chacoalha, enquanto ele chama a atenção de uma sociedade, enquanto ele incomoda, o profeta é muito mal visto, é perseguido, às vezes assassinado, como aconteceu com João Batista, com o próprio Jesus, com Mahatma Gandhi, e mesmo com todos os outros que, se não foram assassinados, foram perseguidos, caluniados, injustiçados. Fundamental nós analisarmos essa nossa vida, essa nossa tendência
de nos relacionar com a vida, com os avisos, com as lições, com as propostas de cura que Deus nos envia. O tempo todo nos são apresentadas lições. A escola de Deus é perfeita. Não há um único milímetro, um único momento, uma única situação que não seja pedagógica na escola perfeita de Deus. Se nós não aprendemos, e infelizmente nós não temos aprendido, é inegável isso, especialmente essa parcela que está ainda na terra, somos aqueles que não aprendemos, é porque nós nos deixamos preencher de preconceitos, de conveniências, de acomodações, que nos grudam no estágio em que nós estamos, nos atolam nesse chão em que nós estamos. E, consequentemente, como Deus não desiste de nós, como um bom professor nunca desiste dos seus alunos, as lições retornam mais enfáticas, mais impactantes, como precisa ser mesmo a ação, por exemplo, de alguém que atua junto a deficientes auditivos. Que faz alguém que conversa com um deficiente auditivo e que não é ouvido por ele. Precisa falar mais alto. E assim, Deus, que nunca desiste de nós, também nos tem falado mais enfaticamente. Mais alto, até mais duro, porque a nossa surdez não é apenas uma surdez física, uma surdez de volume, ela é uma surdez da má vontade, da acomodação. É como se a vida fosse uma espécie de distribuição de terras. É como se Deus, o grande dono da fazenda, loteasse a sua fazenda e desse a cada criatura um pequeno lote. Desse também meios, sementes, e desse também água. Claro que alguns seres responsáveis, com visão de futuro, ararão a terra, prepararão a terra, semearão sobre a terra. Mas alguns não. Alguns terão como único objetivo extrair, mapear as árvores que podem dar dinheiro, cortá-las todas. Localizar as árvores frutíferas e tirar tudo o que elas podem dar antes mesmo do tempo. Comendo, colhendo frutos verdes. Comprometendo a própria geração de outros frutos, a própria semeadura de outras árvores. Entre os extrativistas e os semeadores, há uma atitude evidente na nossa sociedade. Há pessoas que querem colher sem nada ter trabalhado para isso. É a condição típica do ladrão, do corrupto, do predador. Há predadores sociais
em todos os ambientes, em todas as relações. Pessoas que querem dar golpes, extrair riquezas, explorar os outros, usando para isso a força econômica que possuem, ou extrair a partir da força política que possuem, ou a partir da força religiosa que possuem, ou a partir da força da beleza que possuem, tanto faz. São predadores, são extrativistas, que tudo querem para si sem nada oferecer em troca. Muito triste esse grupo, porque ele se espalha, como vimos, em todas as situações, gerando vítimas, gerando incompreensões, violências por toda parte. Mesmo entre os plantadores, porém, haverá gente de todo tipo. Tem gente que planta sim para colher, mas planta tipos de plantações que vão gerar drogas. Plantas que têm poder alucinógeno, de forma que eles possam viver apenas para o prazer imediatista, o prazer de hoje, o prazer que sequer leva em consideração que no dia seguinte haverá uma ressaca. Se você planta cana-de-açúcar para gerar aguardente, se você planta maconha, se você planta cocaína e assim por diante. Sim, há uma repercussão, há uma alucinação, há um prazer imediato, mas no dia seguinte já há uma ressaca, já sofre-se a abstinência e conforme se renove essa busca pelo prazer a qualquer custo, maior será a abstinência, gerando a dependência, enfim. Então, não basta plantar, precisa saber para que plantar. Porque aquele que planta prazeres imediatos, colhe crise de abstinência, colhe dependências. Há outros plantadores, é claro. Há plantadores que buscam apenas aquilo que eles gostam. Como alguém que plantasse apenas frutas doces e que quisesse comer apenas a doçura dos frutos, sem plantar leguminosas, plantar feijão, plantar arroz, plantar algo que possa ser nutritivo no seu conjunto, com as frutas. Mas não apenas um tipo. Aquele que planta um tipo, uma monocultura, quer apenas extrair dinheiro do seu plantio. E quem planta para ter dinheiro, exaure o solo, se candidata ao consumo e não à nutrição e à saúde. O plantio mais responsável é aquele que diversifica o seu plantio,
o plantio da monocultura é comparável ao fanático, ao fanatismo, a essa autoviolência do ser que quer viver apenas para a sua religião, apenas para a sua ciência, apenas para a sua raça, apenas para a sua ideologia. E o fanatismo empobrece a vida. E como a regra de Deus é que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, baseado na lei da ciência que diz a cada ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário, aqueles que plantam apenas para o prazer receberão, como vimos, a dependência, a crise de abstinência. Aqueles que plantam para o dinheiro viverão na angústia do consumismo, porque o consumismo planeja a nossa frustração. Jamais podemos ficar satisfeitos e a publicidade nunca nos tira a frustração, só vai gerenciando e nutrindo a nossa frustração. Enquanto que aquele que, ao invés do fanatismo, da monocultura, do materialismo, da autoobsessão, diversifica a sua produção, produzindo feijão, arroz, abóbora, mandioca, frutos. Esse vai ter condições de ficar forte, de se autofortalecer. Nós precisamos, nas nossas relações, diversidade. Diversificar é nos relacionar com pessoas de diferentes religiões, diferentes ideologias políticas, de diferentes classes sociais, diferentes raças. A diferença nutre a alma. Assim como um prato, para nos nutrir, precisa ser colorido, a vida, para ser nutritiva, também precisa ser colorida. A vida de uma cor só é pobre como o prato de um alimento só não poderá nutrir, atender às nossas necessidades alimentares. Sim, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Sim, somos livres para plantar o que quisermos, mas seremos constrangidos a colher e comer daquilo que plantamos. Muito antiga é a discussão se temos um destino pré-determinado ou se somos livres, quando na verdade é um sistema que inclui a liberdade, mas inclui também a obrigatoriedade, a responsabilização. Porque o amor não pode amar senão em liberdade, mas também o amor precisa estimular ao crescimento, gerando responsabilidade sobre os próprios atos. Por isso é que hoje o que vem para nós de outras vidas vem como uma obrigação. Por isso existem as doenças de nascença, as violências na infância, que tanto indignam aqueles que não compreendem as vidas sucessivas. Tudo o que vem para nós, sem que nós tenhamos colaborado para que aquilo acontecesse,
que não tem, portanto, origem nessa vida, não tem uma causalidade nessa vida, tem sim uma causalidade em outras vidas. Quando então fomos livres, nas causas nós fomos livres, mas nas consequências elas vêm até nós como uma obrigatoriedade. E assim se resolve a aparentemente insondável questão da liberdade ou do destino. Formam entre um sistema que quer, porque Deus assim quer, porque o amor assim quer, que nós cresçamos em liberdade e em responsabilidade. Liberdade e responsabilidade não são alternativas, são duas faces da mesma moeda, um binômio, dois princípios de um mesmo projeto pedagógico. Nós, para criar nossos filhos, chefes para gerenciar uma equipe de trabalho, educadores para coordenar um processo educativo, uma classe, uma sala de aula, precisam sempre trabalhar com doses generosas de liberdade e doses generosas de responsabilidade. Claro, só podia ser assim, não é? Compreender que a colheita é livre, que o plantio é livre e a colheita é obrigatória, nos dá uma compreensão maior da vida. Porque quem não tem essa compreensão das vidas sucessivas, da lei de ação e reação, não pode acreditar num Deus bom e justo. Como pode acontecer que uma criança está numa favela e recebe na cabeça uma bala perdida e fica paralítica ou vai a óbito? Como compreender que Mozart tenha composto a sua primeira sinfonia aos 6 anos de idade? Como compreender o abuso sexual de uma criança ou a paralisia cerebral que a condenará a não conseguir escrever seu próprio nome até o final da vida? São plantios que foram feitos em outras vidas e que vem para o presente com a marca da obrigatoriedade, com a marca da chamada à responsabilidade, mas sempre com o objetivo de expansão, de crescimento, de amadurecimento da alma. Essa compreensão quebra, dá origem uma das piores marcas da nossa atitude, da atitude do terráqueo perante a vida. Praticamente todos os seres de todas as culturas somos marcados pela rebeldia, pela revolta e pela pena de nós mesmos. Duas atitudes paralisantes, especialmente para nós que somos a turma de recuperação da escola. Precisamos demais compreender a paralisia da alma que nos tem imobilizado até agora. Porque só essa compreensão vai nos curar da paralisia. Jesus veio curar os paralíticos. E depois de curar, falava para eles: levanta-te, toma a tua cama e anda. Se houvesse essa palavra, Jesus diria: desacomode-se. Incomode-se com a paralisia, com a inércia. Indignarmos-nos, solidarizarmos-nos, trabalhar pela nossa mudança, pela mudança do outro, pelo nosso aprendizado, pelo aprendizado do outro, pela nossa cura, pela cura do outro, é fundamental para todos nós. Precisamos buscar
o aprendizado em todas as situações da vida, a cura em todas as situações da vida. A isso devemos dar um nome de boa vontade. Olhar a vida, olhar o presente em toda a sua riqueza. Porque o presente contém uma imensa riqueza. Tudo que nós precisamos, nós atraímos para cada momento da nossa vida. Se os problemas se repetem, é porque, como numa escola, quem não aprende, repete. Quem não aprende, repete. E é por isso que nós estamos ainda em sala de aula, quando tantos espíritos já se promoveram. Investiguemos detidamente, persistentemente, a atitude da acomodação, porque é na cura da acomodação que nos mobilizaremos para o aprendizado. Que assim seja com todos nós. Muito bom impulsionarmos-nos para a cura, para a transformação, para a mudança. Muito legal, Esther, Andréa Santos, Cardinha Oliveira, muito legal, Rosângela Ramalho, desculpe, Márcia Tristão, Sayonara Angélica. Travou para você? Acho que ninguém mais reclamou. Deve ser um problema pontual para você, Sayonara. Eliane Serrão, Anilix, Maria José Sobral. Muito bom estar com todas vocês, minhas amigas. Compartilhem essa compreensão, porque precisamos romper a paralisia, sair da revolta, sair da autocompaixão. Desatolemos nossas almas, abrindo-nos para, com boa vontade, aceitarmos as lições, as curas que todos os dias nos são propostas pela vida. Que assim seja para vocês e para mim. Até amanhã, 18 horas. Um grande abraço. Até a próxima.